Assuma a responsabilidade. É cômodo colocar a culpa no outro, ao invés de assumir a responsabilidade. Se vitimizar é terceirizar a culpa. Eu sou assim por causa da forma como meus pais me criaram. Eu não recebi amor, então eu nunca vou poder dar amor. Eu estou nessa situação por causa do meu cônjuge, é tudo culpa dele, é tudo culpa dela. Eu não consigo prosperar no Brasil porque o Brasil é um país injusto. Pare de procurar culpados e assuma a responsabilidade em nome de Jesus. Você é responsável pela história que você está contando. São as nossas escolhas, as nossas atitudes que nos trouxeram até aqui. O próprio Deus falou que colocou diante de nós vida e morte, bênção e maldição. E Deus diz: escolham, pois, a vida para que vivam. Quer uma vida melhor? Assuma o controle. Cuide da sua saúde. Feche a boca. Funciona para as palavras e funciona também para o peso. Controle as finanças. Busque mais a Deus. Abra mão do pecado. Decida viver em obediência. Honre os seus compromissos. Cumpra o que promete. Chegue no horário. Assuma a responsabilidade. Leia mais a Bíblia, bons livros. Faça atividade física. Invista na sua família. Gaste menos do que ganhe. Não terceirize a culpa. Assuma a responsabilidade. Eu sei que esse é um assunto incômodo. E quem sabe ao invés de sair um amém, um aleluia, saia um misericórdia. E sabe por que é incômodo? Porque enquanto eu culpo alguém, eu não preciso fazer nada além de culpar. Mas quando eu decido parar de culpar e assumir a responsabilidade, eu preciso agir. Eu reconheço a pessoas que sofrem tantos males, estão numa situação tão complicada, mas continuar culpando tudo e todos não vai resolver nada. O que você faria se fosse o José de Gênesis lá? Foi simples o que aconteceu com ele. Seus irmãos tentaram matar ele, depois venderam ele como escravo, e agora alguém comprou ele para trabalhar. Não, ele não vai receber salário, no máximo roupa e comida. Vai ter que trabalhar pelo resto da vida, vivendo muito longe da sua família. O que você faria? Será que ainda acreditaria nos sonhos que Deus te deu? Será que continuaria buscando o rosto de Deus, orando, empenhando fé? É difícil responder com sinceridade perguntas como essa, porque por muito menos pessoas deixam de vir na igreja, abandonam Jesus, largam o chamado. Mas José não, ele assumiu a sua responsabilidade. Ele não podia mudar as circunstâncias naquele momento, mas podia continuar buscando o rosto de Deus e acreditando nas promessas de Deus para a sua vida. Faça o mesmo. Gênesis 39:2, o texto começa dizendo: o Senhor, aleluia, estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O escravo José assumiu a responsabilidade de andar com Deus, mesmo quando tudo parecia dar errado. Parece que a gente quer fazer assim: se Deus for bonzinho, se Deus fizer tudo certo, então eu vou ser legal, vou aparecer na igreja, eu vou ler a Bíblia. Se as coisas começarem a dar errado, eu vou para o mundão de uma vez, porque Deus não está fazendo nada decente por mim. Ei, o apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos em Deus somente nessa terra, somos os mais infelizes, mais miseráveis de todos os homens. Nós nunca decidimos servir a Jesus pelas coisas que Ele pode nos dar, muito pelo contrário, nós decidimos seguir Jesus por quem Ele é, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, e pelas promessas dele de que passaremos a eternidade com ele. Como diz Jó: ainda que ele me mate, todavia esperarei nele. Ande com Deus.
Com certeza José continuou orando, continuou acreditando e mais, dando testemunho de que era um servo de Deus fiel. O sinal de prosperidade de José foi sair do alojamento de escravos e ir para a casa de Potifar, o texto está dizendo. De modo que José prosperou e passou a morar na casa de Potifar. Eu não creio que o capitão da guarda vai botar um escravo dentro de casa se não houvesse um agir de Deus, um mover de Deus. Um escravo começa a ganhar destaque, fazendo o capitão da guarda de Faraó notar que Deus estava com ele. E fica evidente se você continuar lendo o capítulo 39, versos 3 e 4, o texto diz que Potifar, o chefão do Egito, o guarda de Faraó, percebeu que o Senhor estava com José e que fazia prosperar tudo o que ele realizava. Então ele se agrada de José e torna José administrador de todos os seus bens. E o texto diz que Potifar deixou a sua casa inteira e confiou tudo o que possuía a José. É fácil e é lindo a gente ouvir essa história sentadinho aqui e achar que foi bonitinho, que foi fácil de ser vivido, mas não foi não. José podia ter sido apenas mais um escravo revoltado com Deus, revoltado com o mundo. De fato ele era uma vítima de tráfico humano, mas ele decidiu fazer aquilo que estava ao seu alcance, assumir a sua responsabilidade, e ele continuou a andar com Deus e a escrever a sua história. Diga não ao vitimismo e assuma a sua responsabilidade. O que eu digo para você, você pode não ser culpado pelo que lhe aconteceu, mas é responsável pelo que faz com a sua vida hoje. Faça a sua parte. Decida mudar, porque Deus já decidiu abençoar você, amém? Faça o que está ao seu alcance. Pare de procurar culpados. Dê um basta hoje mesmo, libere o seu coração, tire essa revolta de dentro de você. Você é livre em o nome de Jesus. Solte-se com as amarras do passado e corra livre em nome de Jesus. E ouça Deus dizendo, o texto que lemos a princípio: esqueçam o que se foi, não vivam presos no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Quem sabe essa hora de orar, de dizer a si mesmo: eu vou mudar em nome de Jesus. Eu vou viver uma nova estação em nome de Jesus. Eu vou escrever um novo capítulo. Eu vou permitir que Deus comece a construir coisas novas em mim e através de mim. Ei, você não tem o controle sobre o passado, é verdade? Você não tem o controle sobre aquilo que fizeram com você, mas você é responsável pelas ações que tem no presente, de que tem hoje. Assuma a responsabilidade em nome de Jesus.